Olá, eu sou a Ana, espero que estejam todos bem. Hoje vou falar do livro Diário de um Zé Ninguém, de George E. Whedon Grossmith. Este livro pertence à coleção de livros humorísticos da Tinta da China, que é uma editora portuguesa, e é uma coleção coordenada pelo Ricardo Araújo Pereira, que é um humorista português. Eu sempre tive alguma curiosidade em ler algo que fosse mais desse género humorístico. Eu sei que não li, quer dizer, ao longo da minha vida li um ou outro livro da Alice Vieira que eram muito engraçados. Havia um que era a Úrsula, havia e existe ainda, que é o livro Úrsula a Maior, que eu achava muita piada quando era mais nova. Mas depois, tirando assim alguma banda desenhada, sei lá, do Lucky Luke, do Tantan, que também tinha assim umas personagens engraçadas, o Asterix e o Obelix, não me lembro assim de ler nada claramente humorístico. Posso só estar esquecida, mas não é um género para onde eu vá normalmente. Mas entretanto, e à força também de gostar de ouvir o Ricardo Araújo Pereira, comecei a ler alguns livros dele e então depois pensei, bem, se lesse outros autores, já agora também era capaz de ser engraçado. E então foi nesse sentido que eu mandei vir este livro e um outro livro de pequenos ensaios humorísticos também, que ainda não li. Eles são livros muito bonitos, aliás, a Tinta da China tem sempre um design... eu nem sei, design gráfico, sim, design gráfico, mas também o tipo de livro, se vocês repararem, eu não sei se aqui vai dar para ver, era bom que ele focasse no livro, tem assim uma capa e uma contracapa de madeira, estão a ver, assim rígida, e depois tem esta cor muito bonita cá dentro, pronto, que combina com a cor do design que foi dado aqui ao livro. Está um bocado sobreexposto. Claro que agora que eu comecei a filmar tinha que vir o sol, portanto enquanto eu estive aqui a fazer outras coisas que não tinham nada a ver, teve sempre muito estável, nublado. E agora vem o sol, que é bem-vindo, claro, uma pessoa até agradece ver um bocadinho a luz do sol, não é? Que parece que nos abre outro mundo à nossa frente e nos dá mais esperança, mas agora é um bocado inconveniente. Tudo bem, bom. E depois tem assim esta série de cadernitos. Se calhar tenho que escurecer aqui isto outra vez um bocadinho. Opá, sério, isto é uma dança. O Luís diz que a culpa é minha, que podia usar as luzes dele, mas não tenho paciência. Bom, e... estão a ver? E depois tem assim estes cadernitos. Parece assim um tipo de... ao mesmo tempo, um tipo de encadernação um pouco mais... eu acho que ele não está a focar. Um tipo de encadernação um pouco mais manual. Acho muito bonito. E depois aqui com o apelido dos dois autores, que são irmãos. Que eram irmãos. Ok. Então dá para perceber que eu admiro bastante também o lado gráfico e estético do livro. Isso para mim não é o mais importante. Eu também gosto de livros todos caquéticos, já todos velhos e com as folhas todas amarelas. Portanto, sou bastante eclética no meu gosto de livros. Não sou muito esquisita. Pronto, começo-me a perceber disso, mas eu devo dizer que para mim, em termos do design novo que se faz agora e que é mais atual, o design dos livros da Tinta da China é dos que me agradam mais. E curiosamente, os dois próximos livros que estão agora em lista para ler, de ficção, quer dizer, um é ficção, não, por acaso não são os dois, nenhum deles é de ficção. Mas pronto, enfim, são os dois da Tinta da China, é uma coincidência, pronto. E então é isso. Já acabei de falar e de gabar aqui o lado gráfico do livro, então eu vou ler aqui só uma parte da biografia dos dois autores, portanto eu já disse que eles são irmãos, ou eram irmãos. George Grossmith, que nasceu em Londres em 1847, e o seu irmão Whedon Grossmith, que nasceu também em Londres em 1854. E depois vou só ler aquilo que eles fizeram ao longo da sua vida, não vou ler isto tudo. Em 1892, George Grossmith e o irmão Whedon iniciaram uma colaboração com vista a expandir uma série de textos humorísticos que haviam escrito em conjunto para a publicação Punch entre 1888 e 1889. Assim surgiu Diário de um Zé Ninguém, publicado como romance e que nunca deixou de estar em circulação desde a primeira edição. A fulgurante carreira de George Grossmith como humorista, ator, músico e compositor durou mais de 40 anos até 1908. Além das extensas digressões, escreveu 3 livros, compôs 18 óperas cômicas e cerca de 600 canções e peças para piano. Morreu em Folkestone, no Kent, em 1902. Já aqui em relação ao Whedon Grossmith,
Whedon Grossmith escreveu um romance... Eu estou só a ler o finzinho da biografia, isto é mais informação. Whedon Grossmith escreveu um romance, várias peças de teatro e também a sua autobiografia. Em 1892, iniciou uma colaboração com o irmão George, com vista a expandir uma série de textos humorísticos que haviam escrito em conjunto para a publicação Punch. Entre 1888 e 1889, pronto, já li isto aqui na biografia do George Grossmith, assim surgiu o Diário de um Zé Ninguém, cuja autoria pertence aos dois irmãos e que foi ilustrado pelo próprio Whedon. Pois é, porque este livro tem ilustrações. Morreu em Londres em 1919. Depois há também, logo aqui no início, uma dedicatória dos dois irmãos que escreveram estes textos, e é a dedicatória da primeira edição em livro e que foi escrita em 1892. Diário de um Zé Ninguém apareceu originalmente na revista Punch, em 1888 e 1889. Vocês já sabem porque é para aí a terceira ou quarta vez que eu leio isto. E reedita-se agora com a autorização dos editores, os Srs. Bradbury e Agnew. Este diário sofreu, desde então, vários acrescentos. O excelente título foi sugerido pelo nosso amigo comum, F.C. Bernard, a quem temos o grande prazer de dedicar este livro. E depois, logo a seguir, há uma introdução pelo Sr. Putter. O Sr. Putter é quem escreve este diário. Pronto, decide iniciar um diário e começa então com esta introdução. Porque não hei de eu publicar o meu diário. Já vi muitas reminiscências de pessoas de quem nunca ouvi falar e não consigo perceber por que razão. Lá porque não me calhou ser alguém, o meu diário não seria interessante. Só me arrependo de não o ter começado quando era jovem. Pronto. E então o Sr. Putter começa no capítulo 1. Ele nunca especifica o ano, mas dá-nos os dias. Então ele começa aqui, por acaso logo no início não diz qual é o dia. E depois passa para ter 3 de Abril e vai por aí adiante. Então ele vive nos Loureiros. É verdade que eu esqueci-me de dizer que nesta introdução escrita pelo Sr. Putter diz os Loureiros, Brickfield Terrace, Holloway, que será um sítio em Londres. E então temos aqui logo uma ilustração da casa, os Loureiros, e depois vão aparecendo ao longo do livro uma série de ilustrações de algumas personagens que vão aparecendo, do próprio Mr. Putter, o Sr. Putter. Aqui é um caro amigo que é o Sr. Going e o outro amigo que é o Sr. Cummings. E se vocês repararem, estes nomes não é Coming, Going, ou melhor, Cummings e Going será ida e vinda. Pronto, e são os convidados muito habituais, ou visitantes, melhor dizendo, nem sempre convidados, muito habituais do Sr. Putter. E há muito estes trocadilhos com os nomes das personagens. Eu não vos vou dizer mais, porque eu acho que depois, entretanto, enquanto vamos lendo, é engraçado apanhar esses trocadilhos. Mas aqui no fim, a tradutora dá-nos umas pequenas notas sobre a tradução, em que fala de porque é que se optou por este nome ou aquele nome, porque de forma a também ser mais inteligível por nós, porque depois há aqui umas questões culturais que podia fazer com que nós não apanhássemos claramente o trocadilho, ela alterou, deixou estar em inglês, pronto, não fazia muito sentido de repente aparecerem aqui personagens com nomes em português, mas deu-lhe aquele trocadilho na mesma, pronto, e que eu acho que estão bem apanhados. Então o Sr. Putter é um homem, assim um bocadinho, ele realmente é um bocadinho, eu não diria que é um Zé Ninguém, vai, isto parece tão agressivo, mas ele realmente é um bocadinho desenchabido, quer dizer, não há assim, ele não faz muita coisa na vida, ele trabalha num escritório, portanto eu deduzo que será uma espécie de contabilista ou economista. Nesse escritório tem um filho já maior de idade, é casado com a Carrie, e vive nessa casa, os Loureiros, tem uma criada que é a Sarah, e enfim, e ele vai contando uma série de episódios que vão acontecendo ao longo do dia, umas trocas de palavras que ele tem com o senhor que lá vai arranjar o corrimão ou as escadas de entrada, já nem sei bem o que era, com a lavadeira, os bilhetes que ele escreve, e agora eles vão ver. E tem assim essas trocas de palavras e os bilhetinhos que ele envia para aqui e para acolá, enfim. Isto passa-se no final do século XIX, então tem uma série de referências que eu muitas vezes também não reconheço muito bem, outras reconheço um pouco por ver muitos filmes ou séries dessa época, ou já ter visto. Carruagem, os bilhetinhos, lá está, os cartões de visita, o código de vestuário, é muito engraçado. Eu acho que nós também, algumas coisas ainda temos, o código de vestuário eu acho que nós ainda temos também. Esta coisa de se tu te vestes de uma determinada forma simboliza qualquer coisa, quer dizer, nós julgamos tudo isso e
lemos todos esses sinais, sejam dados intencionalmente ou não, portanto acho que isso ainda existe agora. Mas parece-me que nesta época era tudo mais... era mais exigente, o que tem dois lados. Portanto, por um lado, se tu não tinhas como corresponder àquilo que era exigido, era complicado, mas por outro lado, se tinhas, era mais fácil conduzir-te porque já sabias quais eram as regras. Então, como eu sinto às vezes que como agora é tudo muito livre, às vezes tu sabes exatamente como te deves comportar é um bocadinho complicado em determinadas circunstâncias sociais. Às vezes sinto isso, mas acho interessante às vezes essa comparação. Não é que eu desejo de todo viver nessa época, mas acho interessante às vezes fazer essas comparações de algumas características mais pontuais, mais pormenorizadas, enfim. E então é isso, o Sr. Putter, ele fala-nos da sua vida do dia-a-dia, pronto. É claro que depois vão acontecendo algumas coisas, a vida dele não é só uma seca de todo tamanho, porque senão também, por muita piada que ele tenha, porque ele depois tem piada, sobretudo por achar que tem piada, e não tem assim tanta piada. E ele escreve, eu mandei aquela piada assim, e descreve-nos a piada e tu ficas, ok, não é assim tão bom, mas riste disso. Então, acabas por... Eu acho que uma pessoa acaba por se rir um pouco do Sr. Putter. No entanto, eu simpatizo com ele, eu acho que ele é assim uma personagem simpática, é bondosa, é assim um bocadinho, não é impertigado, mas ele é assim um bocadinho tenso. É assim um homem um bocado tenso, está sempre um bocado nervoso. Mas eu acho que ele é boa pessoa e por vezes fazem pouco dele por causa disso. Tem uma certa ingenuidade que às vezes o torna talvez um pouco um alvo preferencial de algumas partidas e de algum gozo por parte dos amigos dele, por parte do filho dele, que a dada altura aparece, que é o Lupin, que é um rapaz que eu acharia, se o conhecesse, completamente insuportável, mas pronto, mas ele gosta muito do filho, a mãe protege-o assim um bocadinho, e é isso, e o filho acaba por gozar um pouco com o pai, e a forma depois como o pai escreve, assim, desgostoso, mas ao mesmo tempo tentando desculpar um pouco, talvez, ou... Eu acho isso tão humano e acho muito querido também. Ele fala bastante também da relação dele com o patrão, quando está a tentar arranjar trabalho ao filho, a noiva do filho, a visita de uma amiga da mulher com quem ele não simpatiza muito, que é a Sra. James, que lhe mete sempre umas ideias na cabeça e tal, e ele não gosta muito. E depois há muito aquela coisa também engraçada que eu acho que ainda hoje se vê muito, que é o homem que é um homem de família e que se vê como patriarca, e depois também, nesta altura, sobretudo em que as mulheres não trabalhavam, eu acho que ainda era mais natural o homem achar que, como era o providenciador, não era como quem providenciava para a casa, que tinha mais direitos sobre a casa e mais direitos sobre o que nela se fazia ou não. E depois, por vezes, isso extravasava para ter mais direitos sobre a mulher e ter mais controlo ou, enfim, autoridade sobre a mulher. Pronto, enfim, então estas coisas às vezes estavam muito ligadas e eu percebo também como culturalmente os homens também se achassem no direito de pôr e dispor das suas mulheres. Enfim, não subscrevo de todo, muito pelo contrário, mas consigo perceber como é que muitas vezes também a cultura do tempo alimentava esse tipo de comportamentos. Agora, o Sr. Putter não é esse tipo de homem, portanto, ele é bondoso e ele gosta muito da mulher. Mas é muito engraçado como é que em determinadas situações ele dizia coisas de género, não sei o quê, mas ela não vai fazer que eu não deixe, era só o que mais faltava, a casa é minha e a minha casa, mas depois fazia-se aquilo que a mulher queria, pronto, e eu acho que isso ainda se vê muito hoje também. É muito engraçado, acho que não se vê tanto, ou se calhar... Mas ainda se vê, eu ainda assisto a isto de vez em quando, em que o homem se arroga um pouco aquele papel de quem comanda e de quem manda, como se fosse um papel muito taxativo, como se... Eu acho que estas coisas têm que ser... Isto agora é uma consideração, enfim, que vem um bocado do nada, mas eu acho que numa relação acho que é natural haver esse esgrimir um pouco de forças, quem é que manda agora, mas acho que é consoante a situação. E eu acho que há homens e mulheres também que acham que têm que sempre ser elas a mandar. Pronto, e eu não acho que as coisas devam ser tão... Acho que, enfim, para haver alguma harmonia dentro do casal, as coisas não devem ser tão taxativas. Porquê é que isto foi para aqui? Não sei, ninguém me perguntou isto, mas pronto, eu disse, está dito. E então é muito engraçada essa relação entre os dois também. E depois há uma série de outros amigos que vão aparecendo, sei lá, amigos do Comings ou amigos do Going, e depois vão lá à casa, e depois eles vão à casa não sei de quem, depois há uma outra festa, assim, de pessoas mais importantes a que eles vão, é muito engraçada a descrição,
e goza um bocado, parece ridicularizar um pouco também esse desejo de pertencer à sociedade e talvez essas pessoas um pouco mais ricas ou intelectuais. Eu até senti que neste livro se gozava mais com uma personalidade mais intelectual, mais do rompimento, mais do romper com o status quo, mas que depois ao mesmo tempo quer pertencer e quer fazer parte e é esse o objetivo final. Senti que se gozava se calhar um pouco mais com isso propriamente. E o pobre do Sr. Potter acaba sempre por ser um pouco uma vítima, assim, uma vítima dos outros, em termos de gozarem com ele, mas ele nunca deixa de ser a pessoa que é. Eu gosto da personagem dele porque ele mantém-se sempre muito fiel a quem é, sempre com os seus princípios muito bem definidos e no que diz respeito não só em casa, mas também no que diz respeito ao trabalho, portanto isso para ele é muito importante, essa integridade e essa honestidade. Goza um bocado com ele por causa disso e eu acho bonito que ele se mantenha sempre fiel até ao fim. Eu acho que há aqui uma transição que será... Eu acho que até nem foi muito brusca, mas a dada altura, e eles dão-nos essa indicação aqui no livro, eles deixam de... Portanto, termina a série na revista Punch. Portanto, há um final. Mas depois, para editarem o livro, não sei se foi para editarem o livro, mas eles decidiram acrescentar mais alguns capítulos. Eu acho que a transição, eu não diria subtil, mas não é uma transição demasiado brusca. Eu agora estava aqui à procura de qual é o capítulo, porque diz no próprio capítulo, há outra coisa que eles fazem que é muito engraçado, que é uma coisa que se vê também em livros de edições mais antigas, que é no início dos capítulos, pôr foco aqui, no início dos capítulos faz um resumo do que aparece no capítulo, tipo, como se fosse umas chamadas de capa para o que está no miolo depois. Eu acho isso muito engraçado. Eu a dada altura deixei de as ler porque queria ser surpreendida. Mas pronto, estava aqui à procura do tal capítulo, mas não estou... Aliás, eu estou a procurar no sítio errado, porque isto tem um índice. Estes livros são, a sério, super bem organizados, gostei mesmo. Exatamente. Portanto, é no capítulo 17. Portanto, há aqui uma nota, este livro tem algumas notas, mas são poucas e dá perfeitamente para ir acompanhando no livro, não são exaustivas. Pronto, em que diz que há aqui uma entrada neste diário afiançando que chegava ao fim o diário e então que corresponde à última entrega ao periódico Punch a 11 de maio de 1889 e tudo o que se segue apareceu primeiro em formato de livro em 1892, lá está, foi quando foi editado o livro. E então aparecem aqui uma série de outros capítulos depois para o derradeiro fim, que é aliás como ele chama ao último capítulo. O capítulo derradeiro, é isso. E então eu acho que a transição é subtil o suficiente. É claro que tendo esta nota a dizer este é que era o fim, é um pouco estranho depois continuar, mas eles conseguem pegar e acontecem mais uma série de episódios muito engraçados. Aliás, eu acho que nesta última parte ri-me mais, tenho essa sensação, que achei mais engraçado. Eu acho que este foi um livro muito divertido, é muito engraçado de acompanhar o Sr. Potter, porque podíamos ser nós, podia ser o nosso zingolado, com as coisas corriqueiras do dia-a-dia, mas elevadas assim a alguma coisa de risível, e às vezes também o próprio facto dele achar necessidade de registar a mais pequena minudência que lhe acontece no seu dia-a-dia é muito engraçado, só isso. Quer dizer, só chamar-se Diário de um Zé Ninguém, que eu só comprei por causa do título, porque achei muita piada ao título, e também porque confio na editora, pronto, e no critério do Ricardo Araújo Pereira, enfim, mas eu pensei, ok, eu quero comprar 2 livros desta coleção, e então este chamou-me a atenção por causa do título. Enfim, eu recomendo o livro, claro, acho que nos tempos que correm também sabe muito bem ter esta leitura, que é uma leitura leve, mas que é muito engraçada e não é, enfim, estupidificante, vamos lá. Portanto, eu recomendo e pronto, e gosto imenso destas edições da Tinta da China, são muito bonitas. E pronto, espero que vocês tenham gostado desta apreciação do livro. Se tiverem outras sugestões, se conhecerem outros autores de livros mais humorísticos, partilhem. Não é um género a que eu costume... ou não é um género de que eu costumo comprar livros. Estes são os 2 primeiros, quer dizer, tirando os do Ricardo Araújo Pereira que eu já tenho e de que fiz revisões aqui no canal e posso colocar lá em baixo as revisões, acho que são 2, e que são os livros, são para aí os vídeos que têm mais visualizações aqui no meu canal. É impressionante, porque ele é muito conhecido cá em Portugal e eu penso que no Brasil também. Portanto, ele trabalha com
a Folha de São Paulo no Brasil e não sei se faz outras coisas por lá. Mas enfim, mas ele é bastante famoso cá em Portugal, então daí eles de serem vídeos com mais visualizações, penso eu. Portanto, eu vou colocar as apreciações a esses livros lá em baixo. E é isso, e é isso. Pronto, se tiverem outras sugestões, se conhecerem outros autores deste género, por favor partilhem connosco. Acho que estamos todos a precisar de nos distrair, não só com a internet, mas também com estes meios mais analógicos. Vamos lá. Espero que vocês estejam todos bem e até à próxima. Tchau, tchau.